Muito bom dia, você telespectador aqui do programa Saúde em Evidência. O sábado hoje está muito especial. Será que você já ouviu falar no recurso terapêutico Jogos Digitais dentro da psicologia para agregar valor e otimizar o tratamento de algum transtorno emocional? É sobre esse assunto que nós vamos conversar hoje aqui nos nossos estúdios com o psicólogo Charles Oliveira. Muito bom dia, nós estamos começando mais um programa Saúde em Evidência e neste sábado vamos falar de algo muito importante quando a gente pensa em psicologia e quais recursos nós temos hoje de diferente. E é claro, né? Se está em evidência, a gente tem que trazer aqui para o programa. Vamos falar sobre jogos digitais, um recurso terapêutico dentro do ramo da psicologia e a gente precisava da autoridade no assunto e para isso convidamos o psicólogo clínico, mestre em saúde mental, Charles Oliveira, que está aqui conosco. Charles, muito obrigada por ter aceito o convite. Sinta-se bem à vontade, esse tema ainda é bem pouco falado e merece muita evidência. Obrigada mesmo por estar aqui conosco Nada. hoje. Eu que agradeço o convite por estar participando desse programa. Que coisa boa. E a gente vai começar logo perguntando, você é psicólogo clínico e eu gostaria de saber em que momento da sua vida jogos digitais apareceu como um recurso terapêutico para ajudar os seus pacientes. Geralmente é a primeira pergunta que me fazem, né? Assim, dentro dos jogos da minha atuação como psicólogo, eu trabalho no centro de reabilitação com pessoas físicas e foi aí que eu conheci esse recurso. E, na verdade, me causou muita estranheza. Porque, assim, questão de realidade virtual, na minha cabeça, soou muito como uma ilusão para o terapeuta, para o paciente. Né? Então, eu fui mais por curiosidade. E aí, quando eu comecei, teve um curso que foi promovido pelo centro, só era para fisioterapeuta e terapeuta ocupacional. E aí, eu pedi para participar. Sim. Só como ouvinte, porque como era restrito a FIS e TO, só que a gente pensava que era restrito, né? Mas não era. Então, assim, foi muito bom para mim, assim, achei um recurso muito bom. E aí, isso foi em 2013, né? E desde então eu venho trabalhando com isso. Sou pesquisador, né? É, e tenho várias pesquisas envolvendo sempre jogos digitais, que assim, eu trabalho com dois recursos muito limitados, mas assim, é pouco difundido aqui no Nordeste, mas na região Sul, Sudeste, eles já têm, inclusive, por exemplo, colegas que estão fazendo doutorado em desenvolvimento de jogos específicos para, por exemplo, para transtorno do espectro autista, né, que hoje, há uns 2 ou 3 anos, eu tenho voltado minha prática e minha pesquisa de jogos digitais para crianças com autismo, crianças e adolescentes. Né? O início do uso dos jogos digitais foi muito mais para adulto, dentro da reabilitação. Né? E aí foi isso que me fez me encantar, né? Porque não é um recurso apenas jogar por jogar, ou como alguns falam, como um treino, né? A parte física, mas envolve muito mais coisas, assim, são muitos mais benefícios do que a gente pensa. A gente vai falar sobre os benefícios daqui a pouquinho, mas na tua fala me chamou a atenção, me veio assim um pensamento interessante e rico saber que a gente vem numa época que a gente fala muito dos malefícios dos jogos, das telas, de estar presa a um equipamento. E aí a gente vem agora com algo que vai proporcionar saúde e bem-estar para os pacientes. Isso me chamou muita atenção, é bem interessante, não é? E isso chama muita atenção também, e estranheza às vezes, quando eu divulgo meu trabalho, assim, como eu faço, porque assim, o uso da realidade virtual é um recurso terapêutico, não necessariamente eu tenho que usar para todo mundo que eu vou atender, ou criança, mas se causa muita estranheza, principalmente para adulto, que às vezes, a gente esquece que todo mundo, independente de criança, adulto ou idoso, a gente precisa do lúdico. Todo mundo Verdade. precisa, principalmente quando a gente fala de cuidar do outro, né? Da saúde do outro, do tratamento. A gente sabe que na tratamento, por exemplo, de uma reabilitação física para um idoso, sequela de um AVE, né, de um acidente, perda de algum membro. Então, assim, tudo isso é doloroso. Me desculpem os físios, mas a fisioterapia
é um pouco chata, repetitiva, porque tem que ser assim. Então a gente adiciona o lúdico para dar um ânimo a mais, que é uma das principais características que eu vejo é que o jogo digital, apesar de causar estranheza no começo, ele termina atraindo mais, porque é Desperta essa divertido. criança interior, né? Exatamente. Exatamente Fantástico. isso. Aí eu te interrompi, né, com essa pergunta, mas você estava falando exatamente dos benefícios. E quando a gente fala em benefícios, a gente sabe também que existem restrições. Quais seriam os benefícios e quais seriam as restrições dos jogos digitais no tratamento? Primeiro a gente tem que entender que assim, os jogos digitais, o que eu vou falar é o que eu pratico, né? Eu uso dois tipos de aparelhos, mas a gente tem uma gama imensa da própria realidade virtual, não imersiva, imersiva, né? Quadros muito mais avançados. Um dos países de destaque é o Canadá, que está muito avançado. O que eu, só para fazer uma comparação, o que eu faço hoje aqui no consultório, nesse tempo todo, se tivesse se tivesse SUS no Canadá, seria no posto de saúde que eles iam fazer, Fantástico. porque eles estão muito avançados nisso e as tecnologias, claro, bem maiores. Mas, assim, o que eu uso, a restrição que eu uso é apenas restrição da parte física. Se a pessoa tem algum problema que não pode ter impacto, é, sente dor, até isso a gente consegue adaptar, porque o ambiente virtual é importante que a gente tenha um controle, que a gente controla a intensidade, controla a altura, né, as cores, tudo isso a gente pode controlar isso, principalmente para criança, por exemplo, no espectro autista, né? Então a gente traz esse recurso e às vezes os pais se admiram porque assim realmente hoje a gente não tem como fugir da tecnologia, né? Então assim a tecnologia está aí, criança de 1, 2 anos já sabe mexer no celular, né? Então a gente sabe as recomendações do que pode ser prejudicado ou não. E aí quando tem essa restrição para alguns pais, eles principalmente agora trabalhando com criança autista, com jogos digitais, eles até negociam. Ó, se você não fizer tudo direitinho, não vai para o Charles jogar, não. Né? Que Então, bom. já é uma coisa assim que é negociável. E o que eu estou fazendo não é apenas jogar por jogar. Sim. Né? A gente tem tem um programa para isso, tem de acordo com as habilidades. Né? Tem algumas pessoas que simplesmente não vão gostar. Né? Mas a gente tem muita variedade de jogos. Tem o que eu uso, digamos assim, eu acho que é 2% do que já tem no mercado. Né? Então, porque eu não uso pelo treino, né? Eu uso como um recurso lúdico mesmo, como se eu usasse um jogo de boliche, um quebra-cabeça, né? É um recurso terapêutico dentro daquela realidade. Qual seria o grande benefício, o maior benefício, se a gente puder destacá-lo? O que eu vejo hoje, o maior benefício é o engajamento, né, na terapia, porque principalmente criança e adolescente tem uma resistência muito grande de ir para a terapia, então esse engajamento da parte lúdica, do brincar, fica muito mais intenso. E, principalmente, hoje eu tenho voltado muito o meu olhar para o desenvolvimento motor das crianças. Né? Se a gente for fazer uma comparação de questão de gerações, na minha época de criança e adolescente, eu brincava na rua, brincava Sim. aquelas brincadeiras de rua, e hoje em dia eu não tenho isso. Primeiro pela violência e segundo pelo corre-corre, né? Tem muita coisa mudou. E a gente vê hoje, infelizmente, dentro dos critérios, por exemplo, para um transtorno no neurodesenvolvimento, nem sempre a gente presta atenção no desenvolvimento motor da criança. E esse desenvolvimento motor começa desde muito pequenininho, né? E às vezes passa batido, a gente não, a gente vai se preocupar com o comportamento, com a atenção. E esses benefícios vêm toda a roda, tanto a parte de coordenação motora grossa, fina, atenção compartilhada, né? Todos recursos que a criança precisa para aumentar seu repertório e ter um desenvolvimento o mais autônomo e independente possível. Qual a importância dessas habilidades motoras na fase infantil, na fase de criança? Eu sou um defensor que o desenvolvimento motor ele é a base primordial, assim como a da cognição, né, da atenção, mas o motor vai só o desde o aprender a falar. Se você tem algum atraso motor, a criança vai ter dificuldade de não falar, né? Ela vai ter dificuldade de não sentar, né? E aí vem muito agregado, porque assim, eu estou falando do de um recurso específico ou um desenvolvimento específico, mas a gente não pode esquecer que a criança ela é um todo, né? Então, ela não pode ser dividida em partes, né? Mas a gente precisa, por isso que eu também defendo muito a importância de que assim eu posso ser o mestre,
estar esse tempo todo estudando, mas eu não trabalho sozinho. Se eu não tiver outros profissionais comigo, Verdade. eu não vou conseguir ter o sucesso. A criança também não vai ter, o adulto, né? Quando a gente se fala nisso, a gente tem, por isso que a gente tem uma especialidade muito grande, né, de profissionais competentes. E assim, você pode ser o melhor profissional do mundo, mas sozinho você não dá conta. Porque, veja, para quem trabalha com criança com atraso no neurodesenvolvimento como eu, é, como eu posso atender uma criança, por exemplo, que não tem diagnóstico fechado e eu ser sozinho? Eu preciso de uma avaliação do neuropediatra, do psiquiatra infantil, né, de outros profissionais da área. No desenvolvimento motor, eu consigo identificar que aquela criança tem um atraso, mas eu não trabalho diretamente esse desenvolvimento motor porque é específico de outra especialidade. Terapia ocupacional, fisioterapeuta, né? Então, assim, eu tenho uma criança que tem uma dificuldade na fala. Eu sei quais são os prejuízos dela. A minha terapia ajuda, mas o trabalho do Rono é muito mais específico para isso. Então, se não tem esse trabalho conjunto, eu acho muito difícil a pessoa avançar. Essa rede, essa equipe multidisciplinar já valida os jogos digitais como um recurso muito importante, como um diferencial no processo terapêutico? Já, já a gente tem, hoje em dia a gente tem muitos estudos já dentro da realidade virtual e todos os estudos ele é multidisciplinar, Que bom. né? Nunca é baseado começou, lógico, que a parte motora, que é fisioterapia e terapia ocupacional, começaram bem na frente, né? Eles já estão há mais tempo com esse recurso, porque é o uso para aquela questão do treino, para melhorar o desempenho físico, e aí foram entrando essas outras visões profissionais e enriquecendo ainda mais, né? Lógico que tem alguns profissionais que se restringem, também causa estranheza, que é normal, e eu acho que para você trabalhar com algum tipo de recurso, você tem que se identificar. Se Sim. você não tem essa identificação, e também é importante frisar que assim, os jogos digitais não é a tábua de salvação para saúde, para qualquer tratamento, não. É um dos recursos a mais, porque quando a gente trata de cuidar do outro, do cuidado da saúde, não adianta a gente procurar um roteirinho, um checklist, assim, uma receita de bolo já pronta. Cada pessoa é única, principalmente quando a gente fala de criança, principalmente quando a gente fala de transtorno de neurodesenvolvimento, a gente tem muita base do que fazer. Mas, assim, um programa igual para fulano, para cicrano, a gente não tem como fazer isso. Pode ter algumas semelhanças, mas a história de cada criança, a dificuldade de cada criança, a dinâmica da família, né, quem é que vai levar, quem é que vai buscar, quem é responsável por essa criança. Hoje em dia, uma das coisas, só um parênteses que eu gosto de enfatizar sempre que eu estou falando em atendimento de criança, eu defendo muito a ideia hoje que esqueçam essa história de família desestruturada. Para mim não existe isso. Toda família é família, né? Se está desestruturado, não sou eu que vou dizer. É a família que a gente tem, né? Se é aquela criança que os pais trabalham o dia todo, quem cria é a avó. Tá, então a gente vai lidar com essa realidade, né? Então, assim, não adianta a gente dizer que há uma família nuclear. Não existe, é a família que a criança tem, né? Eu E não vou trabalhar com o que tem. trabalhar com quem tem e quais são as possibilidades, como é a dinâmica, o que é que essa criança faz, como é que está na escola, é tempo integral, não é, quem é que tem condições. Então, a gente precisa, não adianta a gente tentar inventar uma estrutura familiar se a gente não está olhando para a dinâmica da família toda, né? Ao mesmo tempo, eu digo muito a pai e mãe que a preocupação você pensa, onde foi que eu errei? Né? Não existe isso. Pai e mãe para mim não erra. Eles fazem o que tem que fazer até chegar alguém e orientar. Ó, eu aprendi a fazer assim, então vamos fazer assim e ver se é melhor. Né? Então, assim, também não tem receita de bolo para pai e mãe. Né? Essa é a realidade, como eu falei. Tem pais, hoje em dia, sabe que é a realidade de todo mundo. Tem muitas mulheres sozinhas enfrentando família, arrumar a casa, né? E ainda tem que enfrentar e ainda tem que trabalhar fora. Então, a gente precisa lidar com essas demandas e as limitações dele. Essa história de que pai e mãe é super-herói, não, é gente. Né? Então, eles em algum momento foram filhos e tem a vida deles, a história dele. Então, a gente precisa entender isso, que pai e mãe vai atuar desde que haja conhecimento. Por isso que desde o primeiro momento que qualquer tipo de criança for fazer alguma intervenção, a gente precisa orientar muito bem os pais. Porque normalmente o quê? A criança passa 1 hora ou 2 na semana comigo e o resto dentro de casa. Né? Como é que está esse pai? Como é que está essa mãe? Se ele não tem esse engajamento, também para a gente é enxugar gelo. A gente vai
até consegue muita coisa, mas não consegue o ideal. Então a gente precisa trazer esses pais para o tratamento. E o recurso dos jogos digitais, para mim, é uma experiência boa com pais, porque eu trago o pai e a mãe para jogar com a criança. Perfeito. Né? Então, assim, ela consegue ver, ela consegue demonstrar. Eu faço, olha, ajuda tua mãe, ajuda teu pai. Ele não sabe o que é, nunca jogou. Então, assim, até esse vínculo de mãe e filho, pai, filho e filha, a gente consegue trabalhar isso também. Maravilhoso. Eu sei que você está amando esse primeiro bloco, mas eu preciso chamar um breve intervalo. A gente se encontra daqui a pouquinho. Aqui na Impact, nós entendemos que cada negócio é único. É por isso que oferecemos uma variedade de serviços personalizados para atender às suas necessidades específicas. Desde o desenvolvimento de sites modernos e intuitivos até o design gráfico criativo, passando pelo gerenciamento estratégico de mídias sociais. Também contamos com uma consultoria dedicada a fornecer soluções estratégicas em finanças, gestão de dados e logística para empresas de todos os portes. Estamos aqui para ajudar sua empresa a se destacar no mercado. Com a Impact, você terá acesso a uma equipe dedicada e experiente, pronta para impulsionar o seu sucesso. Vamos trabalhar juntos para alcançar seus objetivos e superar suas expectativas. O Memorial Imagem está dentro do Hospital Memorial Arco Verde, o que lhe proporciona a segurança de um ambiente hospitalar, além de contar com vários serviços num só lugar: tomografia computadorizada, mamografia, ultrassonografia e raio-x. Os equipamentos possuem uma alta resolução e agora também com um novo tomógrafo de última geração e potência elevada. Tudo isso funciona 24 horas por dia, alinhado a uma equipe especializada, que oferece agilidade e confiança na execução dos resultados. O atendimento humanizado é um dos princípios norteadores para transmitir todo o respeito a quem mais importa: você, paciente. Memorial Imagem, qualidade que faz diferença na sua saúde. Salas fixas, salas virtuais e salas de reuniões. Tudo em uma estrutura moderna e funcional. Precisa de um auditório? Temos capacidade para até 60 pessoas. Perfeito para eventos corporativos. E ainda uma área de lazer para o seu bem-estar. Nas eleições de 2024, conte com nossa assessoria completa, prestação de contas, cadastro de candidatos e muito mais. Líder PE. Modernidade e eficiência para o seu sucesso. Estamos de volta para mais um bloco do programa Saúde em Evidência e eu quero começar já agradecendo aos nossos apoiadores. Memorial Imagem, Faculdade de Medicina do Sertão, Líder Empresarial e Lojas LW. A gente terminou o bloco passado falando exatamente desse fortalecimento dos vínculos. E eu fiquei visualizando, você estava falando e eu fiquei visualizando quão importante é esse fortalecimento, né? Trazer para o processo os pais. Porque hoje a gente vê uma criança no celular, o pai em outro, a mãe em outro, alguém na televisão. E esse teu trabalho me parece muito interessante, de juntar todo mundo ali e fazer parte do processo. Até porque, para o processo, você vai discutir um projeto terapêutico singular, os pais precisam ali estar, né? Uhum. E eles fazerem parte do processo, o resultado é otimizado? Com certeza. Com certeza. Assim, na prática, quando a gente vê assim, que tem aquela dificuldade, pronto, como eu falei do desenvolvimento motor, às vezes a gente nem percebe que a criança tem. Né? Às vezes, não, porque nunca testou. Já peguei criança com 3 anos de idade que nunca tinha segurado uma tesoura, não fazer esse movimento. Então ela tinha dificuldade com isso, estava com dificuldade de pegar no lápis, ninguém sabia o que era. Né? Então a gente precisa ter esse entendimento e às vezes os pais também ficam nessa dúvida. Então quando a gente traz, né, eu que trabalho com a ABA, que é a análise do comportamento aplicada, e tem esses programas do repertório, e a participação da família é fundamental, é a base. Né? Se ela não está engajada junto com a gente em fazer esses programas, quais são esses programas? São os projetos terapêuticos e tem cada, que a gente chama de programa, são as habilidades que a gente quer treinar, que a criança está faltando,
ou que ela tem dificuldade naquilo, né? E pode atrapalhar o desenvolvimento dela geral, principalmente na escola, né? O desenvolvimento acadêmico, digamos assim. E quando a gente traz o pai, ele vê a realidade, assim, é meio que concreto. E como também a gente, na análise do comportamento, a gente trabalha assim, ó, a gente tentou tantas vezes, ele conseguiu com ajuda, sem ajuda. E isso é mostrado, por isso que a aba é tão evidente hoje para o tratamento do autismo, porque não é a única, mas é a que mais tem apresentado recursos científicos, assim, comprovados, porque dentro da psicologia, a gente sabe que muita das teorias da psicologia é muito subjetiva, ela não é quantificada, né? Isso não menospreza, Sim. mas assim, a evidência do quantitativo, das tentativas, dos gráficos, a gente consegue ver a evolução da criança através de gráfico, o que ela conseguiu hoje, o que ela está aprendendo. Então, isso é muito importante. E esse concreto, os pais se empolgam, né? Eles, assim, se empoderam de que também fazem parte desse processo. E se a gente não tem, como eu falei anteriormente, essa participação, por exemplo, não é só saber brincar com o seu filho, é ali dedicar aquele tempo do filho, sabendo o que está fazendo, sabendo o que está treinando e dando a resposta para a gente. Porque assim, a criança pode se comportar de um jeito na escola, no jeito no consultório e no jeito em casa. Então, ela precisa ter essa generalização. Ah, Charles, aqui no teu consultório ela faz tudo, chega em casa ela não faz nada. Eu fiz, ó, então vamos trabalhar isso. Porque ela não tem que me obedecer como psicólogo. Ela Primeiramente os pais, tem né? que ter esse desenvolvimento em casa, né, na escola. Né? Então, se a gente não tem isso engajado, por isso que eu digo, não tem modelo pronto, né? A gente precisa avaliar cada particularidade, cada singularidade, né? O que é que a criança gosta, o que é que ela mostra interesse, né? O que é que os pais, ó, não tenho condições de fazer isso agora. Vamos pensar mais para frente, tá certo, a gente vai. Porque esse feedback, esse retorno dos pais, esse empoderamento deles de que eles são parte, supra-sumo do atendimento, eles precisam ter. Essa tua fala me faz pensar em qual a importância socioemocional dessa criança para o desenvolvimento dela dentro do processo terapêutico. Assim, é uma das prioridades, né? Como eu falei, a criança a gente não pode dividir. Quando ela tem esse controle, quando a gente tem ela tem, por exemplo, todas as habilidades que competem a ela, tem um desenvolvimento acadêmico sem dificuldade, ela consegue ter o autocontrole, a alta gestão de sentimentos, ela consegue trabalhar a empatia, que é trabalhar, identificar a emoção, conseguir identificar, porque para uma criança que tem um atraso no desenvolvimento, dentro do espectro autista, por exemplo, elas têm dificuldade, por exemplo, de identificar o que são emoções. Elas sentem, mas não sabem se expressar e também não sabem identificar no outro. Por isso que geram muitos conflitos na parte social. E a gente vê muito isso em evidência nos adolescentes. Que, né, assim, infelizmente, hoje em dia aqui no Brasil a gente tem poucas políticas públicas para adolescentes dentro do espectro autista. Né? Nos lugares, geralmente, ou é para adulto ou é para criança muito infantil. Então, a gente tem essa dificuldade, tem poucos trabalhos científicos para isso. Então, o desenvolvimento socioemocional, desde a criança lá pequena, né, de aprender assim, ó, se comunicar. A criança não é verbal, mas assim, se ela der um grito, um belisco, não é assim. A gente vai ensinar ela outra forma dela se comunicar e dizer que não está gostando ou que está gostando, de uma forma que seja mais saudável para ela do que tá. E isso que ela faça em vários ambientes diferentes, seja no restaurante, seja no shopping, seja na casa do vizinho, na escola. Então ela precisa entender esse contexto, né? E mais uma vez reforço, se os pais também não entendem isso, ah, mas ele faz tudo em casa. Eu fiz sim, mas ele vai ter que fazer na escola, porque senão na escola ele vai se prejudicar. Né? Então a gente precisa, o socioemocional dá muito dessa autogestão da criança, que é o que a gente sempre prima, né? Que é a autonomia e a independência da criança, para ela poder se desenvolver, não ter grandes problemas na adolescência, na fase adulta. Né? Então a gente precisa, o socioemocional tá muito agregado, na verdade, né? Que é o socioemocional, o físico, né? E a questão cognitiva, eles caminham juntos. Se um deles tiver algum atraso, vai interferir nos outros, com certeza. Charles, a gente está falando muito no público infantil, Uhum. mas é o teu público somente, ou qual é o teu público hoje na clínica? Não. Na clínica, hoje, eu estou muito voltado
a questão do desenvolvimento motor, né, esse significativo muito a crianças com neurodesenvolvimento, com algum atraso no neurodesenvolvimento. Né? Não só autistas, o grande público maior é autista, mas eu também trabalho com adolescentes, né, e também trabalho com adultos. Né? E todos eles é o mesmo princípio, né? Numa criança, num adolescente, a gente tem o que a gente chama assim de uma aplicação aba global, porque são vários aspectos da vida da criança. No adulto já é diferente, né? A gente sabe que o número de diagnóstico em adultos autistas tem aumentado pela divulgação das informações, né? Por toda a mídia está nesse sentido, então tem aumentado. Tem alguns autores até que chamam hoje, alguns adultos que teve o diagnóstico já da fase adulta, de geração perdida, porque foi uma época que eles tiveram muito problema na adolescência para entrar no mercado de trabalho, por exemplo, tiveram muitos problemas com isso e se perdeu, porque não se falava tanto nisso, não tinha, não tinha esse olhar para o autismo como a gente tem hoje, com os avanços, até na parte médica mesmo, né? A questão de diagnóstico. Então, isso é muito importante, mas aí, meu público hoje maior está sendo criança, né? Alguns adolescentes e adultos, mas assim, o maior é criança, e é por onde eu tenho me debruçado mais na minha questão de pesquisas, né? Voltado para os jogos digitais, autismo e desenvolvimento motor, essas coisas assim. Eu gostaria agora que a gente entrasse na parte do embasamento científico dos jogos digitais, como um recurso terapêutico. Qual é a base científica dos jogos digitais? Veja só, na área de psicologia, ele, como a gente falou desde o começo, ele é apenas um recurso, né? Então, assim, eu hoje que trabalho com análise do comportamento, me baseio na análise do comportamento para usar os jogos digitais. Mas tem vários trabalhos na parte de psicanálise, na TCC, que é a terapia cognitiva comportamental, tem jogos desenvolvidos especificamente para tratar de fobias em adulto. Então, eles têm, inclusive, de realidade virtual, um jogo digital totalmente imersivo. Como é isso? São que eles usam, inclusive, os óculos, né, de recursos virtuais e até roupa com sensores. Então, a experiência que o adulto vive, ele está todo imerso no mundo virtual. Então, por isso que se diz imersiva. Né? Tem a semi e a não imersiva, que são os que eu trabalho. Né? Porque tem, mesmo eu usando o virtual num ambiente controlado, isso é importante enfatizar que a gente tem esse controle do ambiente virtual, a gente, o meu que eu uso, ele sempre está ali, sabe que não está no mundo virtual total. Ele está vendo, está olhando para a televisão, né? Ele está vendo isso. Então, essa base, claro que assim, cada categoria profissional, ele vai ter uma base. Como eu falei também no começo, os jogos digitais, ele deu uma entrada, saiu do entretenimento e foi para a saúde através da fisioterapia e da terapia ocupacional. Né? Eles queriam enfatizar os treinos e essa base saiu, primeiramente, não vou me lembrar o ano agora, mas saiu da base da imagética. O que seria isso, a imagética? A imagética, para ser mais simples e todo mundo entender, o que é que eles pegaram? Eles pegaram pacientes com reabilitação física e neurológica, né, e fizeram ressonância a cada 6 meses, de 3 a 6 meses, enquanto usavam os jogos digitais. O que é que eles viram com a ressonância? Que mesmo que o paciente não conseguisse fazer aquele movimento, porque o feedback é imediato, eu tenho que mexer a mão, ele não consegue, ele faz isso, mas a parte do cérebro que faz esse movimento está sendo trabalhado. Então, isso aumentava as chances de ele voltar ao movimento. Esse era o princípio da imagética, que eles comprovaram isso cientificamente há bem muitos anos atrás. E a partir daí é que foi ampliando mais ainda, né? Viram que era um recurso que traz resultado, aí foram ampliando para várias dessas categorias, né? Dentro da física, dentro da parte neurológica, de cognição, tem jogos específicos, por exemplo, para Alzheimer, Parkinson, que afeta não só o físico, mas o cognitivo também, e tem essa parte da estimulação. Hoje tem alguns estudos que eu também estou me debruçando sobre isso, de usar a realidade virtual como acomodação sensorial. O que é isso? É quando a pessoa tem alguma disfunção, alguma alteração na parte sensorial, que é muito comum em crianças autistas,
Mas se a gente for parar, tenho certeza que a gente for parar, lançar um questionário, todo mundo tem alguma alteração sensorial. É aquele cheiro que a pessoa não gosta, é aquele tipo de tecido que incomoda, é aquele barulhinho assim que fica me incomodando. Tudo isso é muito particular. Claro que eu estou falando de uma coisa mais comum, mas tem crianças que têm alteração, por isso a questão, às vezes, muita criança tem a questão do toque, porque para a criança aquilo ali é uma tapa. Você encostar nela é uma tapa. Ela sente dessa forma. Do mesmo jeito que tem criança que tem uma sensibilidade auditiva, que a gente está aqui no estúdio, mas está escutando o relógio que está na cozinha lá em outro canto, fazendo tic-tac. Então, assim, essa parte da... quando eu digo acomodação, é que essa parte sensorial, é importante frisar que quem trabalha isso é o responsável por esse tratamento, é a terapeuta ocupacional, especializada em integração sensorial, né? Então, ela é a única profissional autorizada a fazer isso. A trabalhar especificamente. Quando eu chamo acomodação sensorial, é, por exemplo, como eu tenho um trabalho de uma amiga que faz a integração sensorial, aí diz, Charles, ele tem muita questão da procepção, gosta de ficar pendurado, gosta de ficar... Aí faz o seguinte, quando tu for fazer atendimento com ele, bota ele em cima daquela bola, que aí aquele peso, aquele questão do equilíbrio faz com que ele se concentre mais. Então, essa parte, o que é que eu estou fazendo? Eu estou acomodando o sensorial dele para ele desenvolver. Isso qualquer profissional pode fazer, desde que alguém tenha feito a avaliação dele antes e tenha dado essas dicas, né? E por isso que é tão importante, por isso que eu digo que é tão importante essa parte de equipe multidisciplinar, porque a gente não consegue avançar, né? Eu nunca, estou completando 20 anos de formado, com mestrado, e integração sensorial eu não posso fazer, porque eu não tenho essa formação. Eu posso até conseguir identificar, né, conseguir mandar para o profissional, consigo entender, por exemplo, o relatório que o profissional manda, consigo entender ali onde está, o que é que está pegando para aquela criança e trazer isso para os meus atendimentos. Mas quem vai trabalhar especificamente isso é a terapeuta ocupacional. A gente vai chamar um breve intervalo, daqui a pouquinho eu volto e claro que você vai estar aí porque o assunto está rendendo e está muito bom. Eu te espero daqui a pouco. Bem-vindo à Líder PE em Arco Verde, o seu espaço de negócios completo. Aqui você encontra locação de salas fixas, salas virtuais e salas de reuniões. Tudo em uma estrutura moderna e funcional. Precisa de um auditório? Temos capacidade para até 60 pessoas. Perfeito para eventos corporativos. E ainda uma área de lazer para o seu bem-estar. Nas eleições de 2024, conte com nossa assessoria completa, prestação de contas, cadastro de candidatos e muito mais. Líder PE. Modernidade e eficiência para o seu sucesso. Aqui na Impact, nós entendemos que cada negócio é único. É por isso que oferecemos uma variedade de serviços personalizados para atender às suas necessidades específicas. Desde o desenvolvimento de sites modernos e intuitivos até o design gráfico criativo, passando pelo gerenciamento estratégico de mídias sociais. Também contamos com uma consultoria dedicada a fornecer soluções estratégicas em finanças, gestão de dados e logística para empresas de todos os portes. Estamos aqui para ajudar sua empresa a se destacar no mercado. Com a Impact, você terá acesso a uma equipe dedicada e experiente, pronta para impulsionar o seu sucesso. Vamos trabalhar juntos para alcançar seus objetivos e superar suas expectativas. O Memorial Imagem está dentro do Hospital Memorial Arco Verde, o que lhe proporciona a segurança de um ambiente hospitalar, além de contar com vários serviços num só lugar. Tomografia computadorizada, mamografia, ultrassonografia e raio-x. Os equipamentos possuem uma alta resolução e agora também com um novo tomógrafo de última geração e potência elevada. Tudo isso funciona 24 horas por dia, alinhado a uma equipe especializada que oferece agilidade e confiança na execução dos resultados. O atendimento humanizado é um dos princípios norteadores para transmitir todo o respeito a quem mais importa. Você, paciente. Memorial Imagem, qualidade que faz diferença na sua saúde. E nós já estamos de volta para mais um bloco e eu quero começar também esse bloco agradecendo aos nossos apoiadores, Faculdade de Medicina do Sertão,
Lojas LW, Líder Empresarial e Memorial Imagem. Charles, eu fiquei pensando como é essa interseção, como é que você faz a junção aí dos jogos digitais com a base científica ABA. Como é que funciona? Não é tão simples, porque, como eu falei, assim, é muito novo dentro do Brasil, né? A gente tem muito, a gente não tem muito incentivo, você não vê tantos profissionais engajados, a não ser aqueles que já estão envolvidos no meio acadêmico, professores e tal, eles têm esse mais costume, mas tem muito profissional que eu conheço, muito profissional que está na prática, mas não tem esse estímulo de escrever. Tem muitas experiências que a gente vê, são muito exitosas, mas se você não escreve cientificamente, aquilo não é compartilhado, né? E eu acho que foi isso que me encantou mais, né? Porque foi compartilhado comigo de uma área que nem eu me interessava, por exemplo, né? Que com a questão dos jogos digitais, e aí também teve uma demanda muito dos atendimentos que eu faço em aba. E aí eu pensei, por que não? Porque, como eu falei anteriormente, a aba é uma ciência. Ela não é um método, como muita gente comumente chama, mas ela é uma ciência. E como ciência, a gente sabe, para quem lembra de escola, de faculdade, ciência tem que ter um objetivo, tem que ter resultado, quantificar, né, fazer tudo isso. E os jogos digitais permitem isso, né? Porque no ambiente virtual, eu posso, por exemplo, para cada criança que eu atender, criar um avatar. Então, ela vai acompanhar o desempenho dela, ela vai querer se superar, né? Ah, eu consegui tantos pontos, aí na próxima eu vou conseguir mais. E a gente consegue quantificar o tempo de atendimento, quantas vezes ela precisou fazer para se superar, né? Então, isso também, além de engajar a criança, me traz dados Sim. específicos, né? Então, assim, essa junção dos dois para mim tem sido fundamental. Fora que além de todo esse empenho da criança e tudo mais, eu consigo numa intervenção com os jogos digitais, eu vejo a parte motora, eu vejo como é que a atenção dela tá, como é a atenção compartilhada, a questão do equilíbrio dela, né, até a parte sensorial, porque a gente pode usar recursos que até foi ideia de uma amiga Theo, numa plataforma, por exemplo, que é sensor de peso, né, que a gente faz a descarga de peso, se é uma criança que tem a questão sensorial, eu posso botar um tapete de outra textura, né, se é aquela criança que fica na ponta do pé, eu posso botar essa textura para ver se ela consegue firmar melhor o pé. Então, veja que são vários recursos e essa importância da visão geral que a gente pode incorporar dentro dos jogos digitais e aí me dá dados que eu consigo escrever, né, que eu consigo pontuar aquilo e compartilhar, que eu acho super importante isso, compartilhar as experiências. Como eu falei, não é tábua de salvação, não quer dizer que eu faça um trabalho perfeito, mas assim, com base no meu trabalho pode ser feito outros tipos de trabalho, outros públicos, outros objetivos, mas é um recurso muito rico. Eu estou encantada. Eu não conhecia e estou encantada só de ouvir você falar. Deixa eu te perguntar uma coisa. Dentro dessa perspectiva, desse trabalho com os jogos digitais, como é o tempo e a frequência das terapias? Isso é muito importante, porque, assim, como eu falei, dentro da análise do comportamento, é, é, é determinante, como é uma questão científica, a gente precisa determinar o tempo, a repetição, né, a quantidade de tentativas que a gente tem. Então, a gente tem crianças que precisam, por exemplo, de uma atividade muito intensiva para conseguir ampliar esse repertório dela de habilidades de uma maneira geral. Tem criança que não tem essa necessidade, e que isso é muito importante, não só para a gente como profissional, mas pais e mães também, de pensar nisso, assim, que a gente não é que a intensidade seja a criança ter que ficar de segunda a sexta na terapia, por exemplo, estuda de manhã e a tarde toda na terapia à tarde. Não é só isso, ela precisa ter um objetivo para isso, né? Precisa ter um programa para isso, que é diferente de uma recreação. Se você quer que seu filho esteja numa recreação de segunda a sexta, ok. Mas o objetivo terapêutico, ele tem um programa a ser seguido, tem a base da família. Se ele fica, vamos pensar, se ele fica de manhã na escola, de tarde no colégio, e qual é o engajamento que o pai vai ter? Qual é esse momento que o pai vai ter com a criança? Só no final de semana? E às vezes nem consegue, tem pai que trabalha no sábado, né? Então a gente precisa ter
se pesa muito nos atendimentos de análise de comportamento, se pesa muito a carga horária da criança. Essa carga horária vai muito de todos esses aspectos que eu falei. Não necessariamente precisa esse intensivão, digamos assim. Às vezes a família não tem condições, né? Assim, como eu falei, às vezes a criança não tem necessidade disso tudo. Às vezes tem necessidade por um curto período, porque tem criança que responde super rápido, né? Tem criança que demora mais. Então vai muito depender de todo esse processo. Digo sempre, na dúvida, procure um profissional especializado, né, que tenha experiência para tirar dúvidas, porque nem tudo, como eu volto a repetir, não é oba-oba, não é recriação e não é receita de bolo. A gente precisa estar muito consciente, a gente está falando, principalmente a gente está falando de vidas, né? E, eu estou nas minhas mãos, filhos de pais, de mães, a gente precisa entender essa realidade, precisa entender essa importância, né, que vai ser fundamental para a vida adulta daquela criança. Fantástico. Existe ainda, Charles, meio que uma terceirização dos pais de querer ainda chegar e jogar para você tocar a bola e meio que querer se esquivar do tratamento? Tem, infelizmente tem, assim, por falta de conhecimento, Sim. né, alguns pais, por falta de conhecimento, acham, como eu falei, assim, que esse intensivão, assim, de multiterapias vai ser o melhor para o filho, e a gente também sabe que é uma realidade de que, eu trabalho, eu não tenho com quem deixar, não sei o quê, então vamos se organizar nisso, que eu até oriento isso aos pais. Eu não tenho tempo, por exemplo, eu atendo pacientes de outra cidade, não tem como eu vir, eu só tenho como vir uma semana, eu fiz, tá bom, a gente vai trabalhar com isso, mas durante a semana você vai ou arranjar alguém da família mesmo, ou você, mas a gente vai para estender esses atendimentos. Então, para mim, é tudo uma questão de organização e de conhecimento. A gente precisa ter o conhecimento primeiro, né? Precisa ter essa negociação e os pais precisam encarar isso, né? Mas por mais que tenha, assim, como eu falei, eu não sou perfeito, nem quero, né? Mas assim, tem muito pai que a gente vê mesmo, que a gente fala, pai, ó. Eu já tive mães que dizem, ó, não adianta, Charles, não adianta você pedir para eu dizer não à minha filha, que eu não vou conseguir dar um não para ela. Eu fiz, então vamos ver quem é que consegue dentro da família. Então vamos fazer terapia também? Também tem. Porque mexe muito com as angústias. A gente fala muito de criança, né? Mas mexe com as angústias do pai e mãe, como Com eu falei, são gente certeza. também. Sim. Né? A gente não sabe o histórico desse pai e dessa mãe, como foram criados. Né? Não sabe o que é, por exemplo, qual foi o planejamento para ter aquele filho. Né? Então a gente sabe, entende que essa que falam muito, né, a questão do luto, da criança perfeita, né? Porque quando a mulher gera, ela já imagina aquela criança, ela já idealiza aquela criança. Sim. Então tudo isso a gente tem, por isso que tem que ser tão, quando eu trabalho com criança, meu primeiro contato é com os pais. Eu nem vejo a criança ainda, porque eu preciso entender todo aquele histórico, né? Para o que foi, se foi uma gravidez planejada, se não foi, como foi, se teve alguma complicação, né? Como é a participação dos pais, fica com quem, né? Então, tudo isso é levado em consideração e é importante que os pais tenham esse conhecimento, tenham essa consciência, né? Até nesse limite, eu achei ótimo quando a mãe me disse isso. Ó, Charles, eu não conheço. Então vamos trabalhar, porque ela precisa entender o que é um não, senão vai se prejudicar. Então, quem é que pode fazer isso na família? Quem é que tem esse engajamento? Então, bora ver, bora selecionar quem é, não sei o quê. Você fica com a parte, digamos assim, de lazer, e essa outra pessoa fica com a parte terapêutica de habilidades, né? Porque imagina a criança crescer achando que tudo ela pode, né? Chega na adolescência, acho que nem na adolescência, já antes ela já vai ter dificuldade na escola, de puxar brinquedo do menino, né? Do coleguinha, né? Não atender a professora, né? Que são figuras de autoridade na criança também. Então, tudo isso a gente precisa. E graças a Deus, quando a gente tem os pais assim, sincero, que tem esse engajamento, a gente sabe do limite dele. Então, a gente vai trabalhar com isso. E respeitar o limite deles é também não trazer mais um peso desnecessário para eles, né? Com certeza. Porque senão ela vai ficar querendo aí dar esse não sem conseguir dar o não, entra num processo de frustração e já vem mais culpa e prejudica o resultado final. Interfere diretamente na criança, né? Às vezes a criança não sente, não entende, entende. Ela pode, quer dizer, não é que ela entenda, ela sente, ela pode não entender, mas que sente, ela sente uma cara feia, ela sente uma briga, mesmo que não seja na frente dela, né? Ela sente, às vezes, infelizmente, a gente tem muitos casos de quando
A mulher sabe que a criança tem algum tipo de deficiência, algum tipo de transtorno. A gente sabe que muita mulher é abandonada, né? Então a gente tem que lidar com essa realidade. Infelizmente, graças a Deus, nesses 20 anos de profissão, hoje em dia eu vejo um grande número de pais participativos, coisa que a gente há 7, 8 anos atrás a gente não via isso, Que coisa boa. né? Tem pais que levam, é ele que leva para terapia, porque a mãe não tem tempo, sabe? Então, assim, isso é muito importante, porque a gente já devia há muito tempo a gente entender que o papel de pai e mãe é a figura, é uma função, não necessariamente tem que ser isso, assim, e o ideal é quando os dois participam. Você atribui essa nova realidade, você falou aí de 7, 8 anos, às redes sociais, à divulgação, a quebrar alguns mitos sobre esses transtornos? Apesar que a gente está bem longe ainda do ideal, mas eu acredito que muito isso mesmo. Tantos os trabalhos de mídia, principalmente, né, que hoje move, e as informações divulgadas, né, as questões da melhores condições para as mulheres, principalmente, né? Então, assim, a gente consegue ver muito mais mulheres engajadas, correndo atrás dos direitos dela, né? Então, eu acredito que nesse tempo tem muito que se avançar, mas também foi criando um espaço muito grande de informação, né? Que aí cai naquela, para mim, cai sempre informação que requer educação, né? Então, se a gente não investe nisso, no conhecimento, muita coisa vai ficar para trás, né? E principalmente a região da gente Nordeste, que a gente sabe que não tem uma cultura, né, muito voltada assim, é muito peso para a mulher, ela sofre muito mais. Verdade. Eu acredito que até o espelhamento desses pais atípicos com artistas que começaram nessa época aí de 7, 8 anos para cá, a mostrar que, porque antigamente se escondia, né, Charles? Se escondia que tinha alguém com um transtorno em casa. E aí, a partir da hora que artistas trazem para a televisão, trazem para o Instagram, para as redes sociais, que olha, eu também sinto essa dor, eu também tenho essa questão em casa, o meu filho também tem aqui uma necessidade especial, também tem um transtorno, e abre isso, esses pais eles começam a se espelhar e se inspirar também, não é verdade? Tem muito isso, a gente vê na prática mesmo, assim, além da questão da mídia, a gente vê que hoje os pais procuram mais cedo, né, que é um dado importante, que assim, no mundo o diagnóstico precoce já é bem difundido, assim, que é o importante, né? Então, Europa, Estados Unidos, né? Eles têm um diagnóstico precoce de 2 a 3 anos de idade. A realidade aqui no Brasil não é essa. A realidade do Brasil diminuiu, porque chegava a ser a 7, 8 anos. Hoje em dia, esse diagnóstico precoce tem fechado 4 a 5, mas ainda não é o ideal. Porque desde os primeiros 6 meses da criança, por exemplo, a gente já consegue detectar algum tipo de atraso. Porque, assim, aquela história de que a criança fala no tempo dela, ela anda no tempo dela, não existe isso, né? A gente precisa entender que a gente tem marcos no desenvolvimento infantil, que a gente tem um parâmetro para olhar. Se uma criança com 6 meses de idade, ela de brúcio, e ela não consegue levantar a cabecinha, a gente precisa estar olhando isso. Não é que quer dizer que é um transtorno, mas são sinais de alerta que a gente chama, que desde os primeiros 6 meses de vida, até amamentando, a mãe pode identificar. Então, como eu digo, na dúvida, procure um especialista. Vocês querem botar doença em tudo? Não, a gente quer prevenir. Porque não quer dizer que ele tem esse atraso, por exemplo, um atraso no bebezinho, não quer dizer que ele vai se desenvolver. Ele deu um sinal de alerta, a gente trabalha com aquilo. Passou, passou. Só que a gente precisa acompanhar esses marcos de desenvolvimento com 6, com 12 meses, 18, 19, e vai indo. Cada fase do desenvolvimento da criança tem para onde a gente olhar e tem assim, opa, ela precisa estar fazendo isso e não está fazendo. Por quê? Né? Atraso de fala. Ele tem algum problema? Não, às vezes é falta de estímulo. Às vezes, como a gente já teve assim, a criança não está na escola ainda, é filho único, fica com a avó dá tudo que ele quer, ele vai falar para quê? Vai falar com quem? Com as Porque quando ele plantas? faz, a avó já tá lá, é o quê? Você quer isso, você quer aquilo, você quer, já vai botando, sabe? Isso eu tô dizendo um exemplo bem básico, né? Mas quer dizer que é assim. Mas tem essas coisas assim, o sinal de alerta vem, quanto mais você procurar um profissional responsável, principalmente a classe médica, né, que tem tido uma visão melhor hoje em dia e encaminhado também para
para os outros profissionais, a gente consegue diminuir, por exemplo, os prejuízos dessa criança. Que bom. Isso a gente se anima, a gente fica animado porque a gente está falando de saúde e saúde é prevenção, sobretudo. Gente, a gente vai num breve intervalo e daqui a pouquinho eu estou de volta. O Memorial Imagem está dentro do Hospital Memorial Arco Verde, o que lhe proporciona a segurança de um ambiente hospitalar, além de contar com vários serviços num só lugar. Tomografia computadorizada, mamografia, ultrassonografia e raio-x. Os equipamentos possuem uma alta resolução e agora também com um novo tomógrafo de última geração e potência elevada. Tudo isso funciona 24 horas por dia, alinhado a uma equipe especializada que oferece agilidade e confiança na execução dos resultados. O atendimento humanizado é um dos princípios norteadores para transmitir todo o respeito a quem mais importa. Você, paciente. Memorial Imagem. Qualidade que faz diferença na sua saúde. Bem-vindo à Líder PE em Arco Verde, o seu espaço de negócios completo. Aqui você encontra locação de salas fixas, salas virtuais e salas de reuniões. Tudo em uma estrutura moderna e funcional. Precisa de um auditório? Temos capacidade para até 60 pessoas. Perfeito para eventos corporativos. E ainda uma área de lazer para o seu bem-estar. Nas eleições de 2024, conte com nossa assessoria completa, prestação de contas, cadastro de candidatos e muito mais. Líder PE. Modernidade e eficiência para o seu sucesso. E nós estamos de volta agora, infelizmente, já para o último bloco, e fica já o meu convite para você que no próximo sábado, às 10 horas da manhã, pontualmente, o nosso encontro marcado. Quero agradecer aos nossos apoiadores, Lojas LW, Líder Empresarial, Memorial Imagem e Faculdade de Medicina do Sertão. Charles, vi pesquisando sobre você, vi que você é autor de um livro bem importante, que é Saúde Mental e Recuperação Funcional através da Realidade Virtual. Esse livro, ele foi tua tese de mestrado, é o resultado, é o produto da tua tese de mestrado, é isso? Isso. Fala um pouquinho desse livro para a gente, que eu fiquei bem interessada no assunto. Realmente, como você falou, é fruto do meu mestrado. Na época que eu terminei o mestrado em 2018, já estava há um tempo trabalhando com isso e eu precisava... meu objetivo maior era o compartilhar essa experiência, né? E o livro foi, graças a Deus, foi fruto disso, porque eu tentei escrever convidando a pessoa a entrar no jogo comigo e explicar. Então, tanto é que até os capítulos eles são divididos de acordo com o que a gente vai ligando o jogo. Então, eu quis trazer... Claro que tem uma linguagem um pouco científica, mas eu quis que cada pessoa tivesse acesso, não só profissionais, mas pais também, para tentar entender todo esse processo da recuperação funcional e os resultados que a gente teve. Então, é um livro que ele não é para profissionais, e é também, mas é também para uma família que quer conhecer mais sobre jogos digitais, para estudantes de psicologia, para áreas afins que vão aí tocar essa bola com os profissionais psicólogos nessa equipe multidisciplinar, é para esse público todo. Para esse público todo, porque assim, para além da recuperação funcional, né, que é a parte da reabilitação física com os jogos digitais, eu enfoco muito a parte da subjetividade, essa construção da subjetividade nesse processo, né, que foi o inicial para mim, né, quando eu comecei a pesquisar, e a gente já tem ampliado mais esses estudos. Então, assim, qualquer profissional de qualquer área, qualquer pai, mãe interessado, estudante, vai ter um acesso tranquilo, assim, vai ser... pode ter que pesquisar algumas coisas de alguns termos que não está familiarizado, mas eu acredito que qualquer pessoa consegue ter o acesso ao conteúdo que eu queria passar. Onde a gente consegue comprar esse livro? Hoje a gente consegue, vocês podem conseguir, tem a versão e-book e a versão física. Você pode solicitar na página da editora Dialética, né? No meu Instagram, @psicharlesoliveira. Também tem os links lá, né, que você pode adquirir, ou diretamente comigo na clínica Interar, quando eu trabalho.
telefone é 879-9143-0064, que é a clínica, você pode agendar e solicitar, e o seu eu trouxe presencialmente para Que você. bom, muito obrigada. Olha, gente, ganhando presente. Deixa eu mostrar aqui para vocês, ó. O livro. Pega bem aí a imagem do livro. Muito obrigada, Charles, pela gentileza. Deu para ver bem aí? Ó. Aqui para vocês, assim, tá bom. Agora ficou bom, né? Dá para ver bem direitinho. Aproveita e lá no Instagram de Charles tem... Ó, veio com dedicatório. Muito obrigada pela gentileza. Obrigada mesmo. Nada. E você entra aí no Instagram dele, já vai no link, tem também pela editora, já compra o seu para você ficar ainda mais informado e embasado nessa questão dos jogos digitais como recurso terapêutico. E agora, depois de ganhar esse presente, a gente vai demonstrar aqui nos estúdios como lá na clínica funciona essa prática desse recurso terapêutico chamado jogos digitais. Então vamos que a gente vai mostrar a vocês agora ao vivo para vocês, ó. Pode começar? Pronto. Esse primeiro jogo que a gente vai fazer, a gente vai trabalhar a questão do equilíbrio. Né? Quando eu posicionar você e começar, você vai subir na plataforma, colocar o pé bem retinho, quietinho, nesses dois quadradinhos. E esperar ele fazer a leitura. Posso? Certo? Agora não, peraí. Pode subir. Aí agora, o objetivo do jogo, você vai controlar essa bandeja, essa plataforma. E aí você vai fazer com o peso do seu corpo, a partir do quadril, você vai fazer uma movimentação, tentar colocar aquela bola dentro daquele buraco. Ainda vai começar. Ainda vai começar e eu já estou aqui. Vamos lá. 3, 2, 1. Agora vai. Isso. Ó, fui bem. Aí cada nível dificulta um pouco mais. Isso. Bom. Eita. Só licença um pouquinho. Tenta concentrar mais no quadril para não elevar tanto o... Eita, já perdi. Aí, como eu te falei, Catarina, nessa plataforma, ela está fazendo a leitura da descarga de peso que você está dando. Certo. Então, a criança, por exemplo, que fica na ponta de pé, tem dificuldade, a gente pode botar uma textura em um tapete, né, alguma coisa que aí consiga chamar mais atenção. Trabalha o sensorial da criança. Também. Toda essa questão das cores da tela, o volume, tudo isso a gente consegue controlar. Entendi. Gente, é muito interessante isso aqui. Ok. Tem que ter um controle muito grande aqui, né? Uma concentração no quadril e nas pernas. E você veja que além desse controle, você tem que ter a percepção lá da tela de como é que está a bandeja para você se posicionar, né? Agora você pode descer, que aí eu vou mostrar outro tipo de jogo também, usando a plataforma, mas com outros recursos. Certo. O princípio do equilíbrio é o mesmo, só que agora, já fez malabares alguma vez? Não, eu tentei, né? Nunca consegui não, mas tentei. Esse você vai segurar nas duas mãos, do jeito que eu tô aqui, e você só vai fazer esse movimento, não precisa apertar em nada, só o movimento. O que é que você vai observar lá? Você vai se equilibrar numa bola e fazer malabares com as outras. Não precisa ir atrás da bola para um lado ou para o outro. A bola vai chegar diretamente a você. Então, chegou próximo à sua mão lá do boneco, você já sobe. Tem que fazer esse movimento como se você estivesse jogando a bola mesmo. Certo. Certo? Esse aqui. Não, ao contrário.
foi mal, desculpa. Aí, ele tá ali mostrando, fazendo a demonstração, como é o equilíbrio e com o movimento. Às vezes, se ele tá caindo, é porque você tem que botar o peso para lá. Pra cá? É, ó. Se Gente, você conseguir ficar equilibrada e parada, ele fica. peraí. Vou conseguir. Concentra bem no seu... Ó, vai começar a jogar a bola com a mão direita. Minha gente, como você... Primeiro estabiliza, licença. À vontade. Como é isso, hein? Peraí. É mais, ó, se conseguir dobrar um pouquinho o joelho, Sim. dá uma Aí, estabilidade ó. melhor. Até quando a bola vier, você levanta como se estivesse jogando ela para cima. Ok, vamos lá. O outro foi melhor pra mim, viu? Esse realmente, ele requer muito mais coordenação, por exemplo. Ó, tem que levantar mesmo. Ah, levantar mesmo, ok. Ó, tá vendo que ela faz o movimento? Vamos lá. Isso. Ó, Outro. pelo menos um... ok. Aí ele continua. Perfeito. Isso aqui, para quem é competitivo, é maravilhoso, porque eu passo o dia aqui tentando, viu? Isso. Olha aí. Quase. Certo. E a ideia desse daqui, a ideia não, o embasamento desse aqui, desse jogo, Charles? Muito dessa percepção de equilíbrio, estrutura do corpo, né? Assim, os limites que a gente tem, coordenação, atenção, né? Então, tudo isso a gente pode ir conversando com a criança, perguntando cor, né? Pedindo para ela nomear, como é que ela está se sentindo. E dentro desse jogo, a gente pode criar, por exemplo, um personagem, um avatar, como eu falei, para cada criança. E aí a gente vai vendo o acompanhamento dela. Ele marca o tempo que você está jogando, como as tentativas, como o seu desempenho. Então, tudo isso a gente consegue acompanhar em um jogo só, que tem várias possibilidades. Tem jogo que a gente usa só esses dois controles com o movimento dos braços, usa só um com movimento tipo de martelo, de coordenação. Então, assim, é muito, não só a coordenação ampla, motora, mas a coordenação motora fina também. Fina, perfeito. Né? Então, assim, tem jogos... E tem tudo isso de concentração. É muito do começo, é muito estranho, porque a gente não está muito acostumado com essa história de peso, de descarga. Então, a gente até se acostumar com isso, aí depois deslancha. Gente, experimentei. Não é simples começar, mas é como o Charles falou, né? Tudo é treino. E a experiência é muito boa e eu fiquei visualizando crianças que precisam desse recurso terapêutico. Achei interessantíssimo. Parabéns pelo seu trabalho. Obrigado. E eu vou encerrar o programa aqui, em cima da plataforma do jogo digital, desse recurso terapêutico tão importante, inovador aqui para nós do Nordeste. E parabéns mesmo pelo seu trabalho. E a casa está aberta para você voltar quantas vezes forem necessárias, porque um trabalho como o seu precisa ser divulgado. Muito obrigado pelo convite primeiro e por ter essa oportunidade de estar demonstrando e compartilhando também. Então, qualquer dúvida também pode me procurar no meu Instagram, já divulguei, então é só procurar. Procurar Charles agora você já sabe, para o Instagram dele, está passando aí na tela também o WhatsApp da clínica. Mamães, papais, você, família, procurem, porque vale a pena. Eu estou emocionada. Muito obrigada e até sábado que vem, às 10 horas, eu aguardo você.